Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um episódio aí da série Estudo de Domingo. Estudo esse que eu faço análise dos meus ativos e alguns ativos aí que possam estar em oportunidade. Então, se você é novo no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, dá uma força aí para o canal crescer. E desde já queria agradecer aí a todos que fizeram parte aí desse movimento. O canal já passou dos 70 inscritos, então valeu mesmo, pessoal, obrigadão aí. E vamos para mais uma análise aí, mais um estudo de domingo. Bom, pessoal, eu utilizo aqui o gráfico do TradingView, é um gráfico, ele é gratuito, se você tiver interesse de utilizar. Eu uso ele no tempo aqui no semanal, eu uso uma média aqui de 72 períodos e linhas de suporte e resistência. Então, é dessa forma que eu utilizo o gráfico. Aqui, para começar, vamos falar um pouquinho aí sobre o Bitcoin. É, recentemente eu abri posição no Bitcoin. Tem vídeo aí tem vídeo aqui no canal mostrando os aportes. E amanhã eu vou soltar um vídeo falando sobre a corretora que eu utilizo para fazer essas operações. Então já deixa aí o sininho ativado aí para você receber as notificações e não perder. Valeu, pessoal. Vamos lá. O Bitcoin, ele no momento ele está numa região de resistência, né? Ele rompeu o último topo aqui, agora está fazendo o teste, está acumulando aqui nessa resistência. Vamos ver se ele se mantém aí ou se ele volta aqui para dentro da consolidação, né? Vamos aguardar essa semana aí para ver. Essa semana ele até ameaçou romper aqui, mas aí fechou a semana testando aqui. O que era resistência vira suporte, né? Esse último topo rompido vira suporte. Vamos ver se ele se sustenta aqui e volta a subir. Falar aqui sobre o IVVB11, que é um ETF que ele replica o S&P 500, que é as 500 maiores empresas americanas. Também ficou numa indecisão aqui essa semana, quase não se movimentou, né? Está nessa região aí de resistência. De repente ele vai acumular mais para tentar romper depois. A gente observa aqui que a média já vai se aproximando, né? À medida que vai passando o tempo, a tendência é ela ir se aproximando aqui. Então, uma semana aí de indecisão. No dólar, o dólar chegou a romper aqui essa faixa dos 5,40, mas no decorrer da semana entrou uma força compradora, né? Tá nessa região de suporte aqui. Tá uma briga boa aqui entre vendidos e comprados, né? Então, acabou os comprados aqui ganhando essa briga, pelo menos essa semana, né? E se mantém nessa região de suporte. Perdendo essa região de suporte aqui, o próximo ponto lá nos 5,26, 5,27. Vamos ver o que ele vai aprontar. Ou ele retoma aqui para buscar a média, né, nos 5,60. Depois 5,75 são as próximas resistências dele aqui, 5,92. Vamos ver, está numa área de compra aí. O Brent do petróleo também ficou indeciso essa última semana, né? Está aqui na metade do caminho, uma região de suporte a próxima aqui na casa dos $58, e a próxima resistência aqui temos a média aqui nos 73 e mais acima aqui nos 77. Passa aqui para é, essa semana teve a divulgação do resultado, né? O mercado esperava a queda, muitas casas de análise e analistas contando aí com a queda do ativo, né? E o mercado foi lá e o quê? Mandou uma alta. Lembra da história que eu falei do Itaú no ano passado?
todo mundo pensando em compra, ele foi lá e derrubou o ativo. Aqui foi ao contrário, né? Todo mundo esperando a queda, ele foi lá e mandou uma alta aí. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? Você descobre a resposta, o mercado vai lá e muda a pergunta. Então, não fica aí se baseando em notícia e previsão de casa de análise. O mercado é soberano. Bom, vamos aguardar essa semana aí e ver de que forma que ele vai se comportar. A CEO do Banco do Brasil informou que a previsão é de melhora o quarto trimestre. Então, eu acredito que o Banco do Brasil ele vai ficar enrolando aí até o quarto trimestre. Não vejo assim como ela falou, eu não acredito que para o terceiro trimestre aconteça alguma mudança. Se acontecer, vai ser para pior, porque muito se comentou da questão da inadimplência de 30 dias. Então, os inadimplentes de 30 dias são os futuros inadimplentes de 90 dias. Então, vamos aguardar, mas a visão que eu tenho aqui é que vai levar bastante tempo. Então, o mercado ele pode ficar aqui nessa zona, acumulando, aguardando os acontecimentos. Aqui também teve um evento na sexta-feira excepcional, que foi a vencimento das opções, então também gerou um grande fluxo aqui de fluxo financeiro, né? Então, pode ter impulsionado esse movimento também. Mas, graficamente, é, ele pode vir buscar os 16,30 como os 14,30. São os próximos pontos de suporte. Se o mercado resolver atuar na ponta compradora, aí temos as próximas resistências aí, de repente voltar lá para casa dos 22, 22,40, ou quem sabe os 23. Eu acredito que ele vai ficar acumulando nessa região aqui até o desenrolar desse trimestre aí. Muito confusa a situação do banco. A ISA Energia, próximo ativo, em região de suporte, força compradora atuou no papel. Vamos ver como vai reagir essa semana. Alguns enroscos aí no 22,60 e casa dos R$ 23. Vamos ver como o papel vai se comportar. Para baixo, próxima região de suporte 21, que ele tocou aqui, um ponto antigo, região antiga de suporte, ele bateu e subiu. Força compradora atuando aqui no momento do papel, região de suporte. Petrobras também teve divulgação aí do seu relatório. O mercado não gostou do relatório e bateu na cotação. Então, acredito que ela venha buscar aqui, fazer mais um teste aí nessa região dos 29. Quem sabe aí 28 abaixo aí, né? 28,40, 29,20. Pode ser que ele venha fazer mais um teste aqui nessa região de suporte. Petrobras, que essa semana ainda está aberta a Datacom dia 21, a distribuição de dividendos. Então, se estiver pensando em se posicionar, ainda dá tempo de participar dessa distribuição de dividendos que vai até o dia 21, a Datacom. Taxa Seguridade, mais novo papel da carteira, abri posição no papel na sexta-feira, em 13,55, e já havia dito alguns dias atrás que eu estava estudando o papel, tanto ele como o ABB Seguridade, mas no momento eu optei pela Caixa, por conta de ser um excelente pagador de dividendo, uma boa recorrência de pagamentos trimestrais, e
Eu estava esperando que ele caísse abaixo dos R$ 14, tentar uma região de melhor compra, então me posicionei aqui nessa região e se porventura o papel cair, eu espero ele lá embaixo, nos 11,50, que é a próxima região de suporte. Mas eu acredito que ele não vai buscar lá não, eu acredito que ele vai voltar para dentro da consolidação. Esse é o movimento que eu espero. Mas se ele cair, aí a gente vê o melhor momento para estar fazendo os aportes. Aproveitar que ele abriu, a empresa abriu divulgação teve divulgação de dividendos, né, para novembro. Então, Petrobras e Caixa Econômica foram os últimos aportes que eu fiz na carteira. Tudo por conta da distribuição dos dividendos e o atual momento do preço das ações. BB Seguridade devolveu toda aquela subida proveniente da divulgação do resultado e divulgação do dividendo que teve, né? Então, o mercado jogou, bateu lá na resistência da média e toma-lhe pancada. Então, eu acredito que ele vai buscar o próximo nível de suporte aqui em 32, na casa dos 32. Se não, se não segurar nesse suporte, próxima parada nos R$ 30,60. Claro que não tem muito a ver a questão do Banco do Brasil, questão da inadimplência do agro, mas o mercado acaba arrastando BB Seguridade junto com o Banco do Brasil, né? Eu não encaro como essa relação toda entre as duas, por mais que o Banco do Brasil tenha grande participação em BB Seguridade, mas o mercado acaba vendo dessa forma e ele acaba penalizando a BB Seguridade por conta do Banco do Brasil, né? Então é esperar aqui para se posicionar em momentos melhores, né? 32 e R$ 30. Torcer que ela vá buscar essas regiões de preço aí que fica bem melhor para a gente entrar no papel. Vale, muito refém aí do minério e tudo que envolve a China, né? Tá na metade do caminho aqui, não sabe se vai, não sabe se fica. Vamos ver se ele testa aqui essa região dos 51 a 49, mas está na metade do caminho. Subindo aqui, se for tentar romper o próximo topo, tem a média aqui como resistência, na casa dos R$ 58, aqui, 57, 58, e no momento ela está na metade do caminho, muito indecisa aí. Já CSN Mineração está bem posicionada aqui nessa região de suporte, região de compra, e uma boa região aí, se você estiver pensando em adquirir o papel. Vamos ver se ela vem buscar aqui os 4,60, que é esse fundo que ela deixou marcado aqui, em junho, e testou em dezembro de 24. Se perder esse fundo, vai buscar os R$ 4, que é a próxima zona de suporte. Está numa região aí de suporte, uma região de compra, né? Você pode observar que ela vem fazendo topos mais baixos, né? E os fundos na mesma região. Então, se, se perder esse ponto aqui, deve buscar essas próximas regiões aqui de suporte. Ficar atento aí. Mas está em região aí onde geralmente o pessoal costuma se posicionar para compra. CEMIG está aí sentada na média, né? Tentou rompê-la, buscar o topinho lá, mas entrou força vendedora. Também vende topos mesmo à altura aqui, testou, tomou uma pancada, voltou, testou e está fazendo topos aí mais baixos, né? Então está dando aquela acumulada aqui. Se perder a próxima região de compra aqui abaixo dos 10, a próxima região de suporte, perdendo essa região, ela vai buscar aqui os 9,30, que é
esse topo, essa próxima região de suporte aqui. Mas está dando uma boa acumulada aqui, em cima da média, né? E próxima aqui da região de compra. A ESA também soltou resultado essa semana aí também, com dividendos também. Ficou bem volátil aí essa semana para a Taesa. Não dá para desconsiderar essa resistência aqui em 11,40 e a região de suporte bem próxima aqui, né, em 10,70. Eu prefiro a ISA Energia, já vi, é o que eu tenho em carteira, mas para quem gosta da Taesa aí, ao meu ver, está na metade do caminho aí. Eu esperaria, se eu fosse para pegar, eu tentaria pegar mais próximo aqui do último fundo. CPF é Energia, CPFL, né? Bom, tentou romper aqui o topo, mas como é uma região de resistência, entrou a força vendedora, bateu no papel e vamos ver, eu acho que ela ainda vai acumular mais um período aqui para tentar romper. Se não, vai vir buscar as outras zonas de suporte aqui, agora já está casando a média com 50% aqui dessa pernada aqui, o Fibonacci que está casando aqui, então o mercado pode estar aguardando a fazer a compra mais abaixo aqui, né? Deve entrar muita força compradora nessa região aqui, ou então ela vai acumular aqui em cima para tentar romper, aguardar e conferir, tentar se posicionar na melhor região de preço aqui, para quem tiver interesse, claro. Eletrobras deu esse pancadão aí, bateu lá na resistência do topo lá, rompeu, entrou força vendedora e deixou essa estrela aí no topinho. Então, a força vendedora aí atuando no papel. Vamos ver como vai se, se portar essa semana. É, próxima resistência, se de fato romper, é buscar lá os 54, 54,80, rompendo esse topo. Caso contrário, é voltar para dentro da consolidação. Melhor momento para compra, melhor posição para compra na casa aqui dos R$ 38, que é essa região aqui, onde foi testada 3 vezes. Então, compra-se na base da consolidação e vende-se no topo da consolidação. É assim que costumam, os investidores costumam operar nesse formato de consolidação. Compra na base e vende no topo. Copasa. Copasa rompeu o último topo, voltou para testar aqui o topinho, virou um suporte e fechou a semana aí no positivo. Vamos ver se ganha força aqui, vai tentar testar o topo e mandar essa onda 3 lá para cima. Se caso ficar acumulando aqui, ao passar do tempo, a média vai se aproximar, vai gerar mais suporte aqui para o preço do papel e impulsionar esse papel para cima. Itaúsa foi lá, testou o topo, tomou-lhe uma pancada e vamos ver como é que ele vai reagir aí para essa semana. Se vai tentar romper novamente ou se vai entrar mais força vendedora aqui para jogar o papel para baixo aqui para o meio da consolidação. Muito em função também dos resultados, né? O resultado de Itaú veio muito bom e arrastou Itaúsa aí, que é 90% Itaú. O BR Partners também soltou o balanço, né? Semana, o mercado bateu no preço e vamos ver como ele vai reagir. Essa região aqui de resistência, entrou força vendedora aí e deve jogar o papel mais para o centro aqui da consolidação. Se caso ele retomar um movimento para alta, é testar novamente aí a casa dos R$ 17 aqui, 16,90, R$ 17.
região essa de resistência. Vamos ver como ele vai se comportar. O banco ABC, ABCB4, está tentando romper aqui esse último topinho, né? Vamos ver se ele ganha força aí para ir buscar outras regiões aqui de 23,60 como resistência e 24,80 são as próximas resistências. Se sentir aqui não conseguir romper, vai ficar aqui por volta dos 20, não deve deixar essa região não, até porque a média está aqui, então se acumular, vai ficar nessa região mesmo. Se tentar passar aqui e conseguir passar, a próxima parada lá nos 23,60, 24, mais abaixo aqui, o suporte dele está na casa dos R$19. Banco Bradesco, testando aqui a resistência, muita força vendedora aqui no papel. Vamos ver se ele encontra força para tentar romper esses 14,40. Próxima parada, rompendo os 14,40 lá nos 15,50. Então, tem espaço aí para subir. Se perder força, voltar para a consolidação, tem a média mais abaixo aqui, ou voltar aqui para casa dos 10. Né? Eu acredito que seja pouco provável. Né? O Bradesco vem num momento bom aí, né? Os seus resultados, entregou bom resultado, então acredito que o mercado vai jogar esse papel lá em cima. De repente ele pode vir buscar essa região aqui e uns outros topos deixados aí no passado. Né? A próxima parada, a princípio, 15,50. Klabin também soltou o resultado aí. O mercado bateu. Vamos ver se ele vem testar aqui os 3,50. Ao meu ver, seria o melhor ponto para compra, né? Essa região de suporte aqui, já testada anteriormente. Se perder, já sabe onde ele vai parar. Vai mandar ele uma onda 3 gigante lá para baixo. Então vamos aguardar aí. Região de suporte aqui em 3,50. No momento, devolveu toda a alta aqui que teve da semana passada. Testou o fundinho aqui e entrou uma força compradora aí no finalzinho da semana. Vamos aguardar como ele vai se comportar. Continua aí em região de compra. Né? Eu só acho o melhor momento aqui, uma melhor posição com relação a preço aqui na casa dos 3,50. Papel novo aí, que eu trouxe para dar uma estudada. Grandene, está com data em aberto, agora para esse mês ainda. Se não me engano, acho que é dia 22. O mercado testou esse fundo aqui, ó, nos R$5 e engatou uma recuperação aí. Então, se aproximando, né? De repente ele pode querer vir buscar aqui o próximo topinho aqui, em 5,50, e a média está aqui em 5,70. 5,70, 5,80. Ele pode vir buscar essas regiões aqui por conta dos dividendos aí para a próxima semana, né? Bateu aqui, ó, região boa para compra aqui. Vamos acompanhar. Então, pessoal, esses foram os ativos para essa próxima semana. Se você tiver sugestão de algum papel aí que você queira ver, deixa aí nos comentários aí, a gente tentar dar uma analisada, dar uma estudada. E espero que esse conteúdo tenha te agregado aí, tenha te ajudado nas suas análises. E, mais uma vez, não é recomendação de compra ou venda, é apenas parte dos meus estudos, a forma como eu encaro os meus investimentos. Agradecer a todos aí que chegaram até aqui no vídeo, pedir aí o seu like, a sua inscrição. E, pessoal, obrigado por tudo aí e até a próxima.